muitos comportamentos do autista é também confundido com o TDAH. Né? Aqueles que então, fica por batendo isso, a perna que parece estar ansioso. não é muito comportamento de assim. TDAH, né? Porque o TDAH que às vezes é impulsivo ali, não tá conseguindo nem esperar ali a vez direito, né? Então tem muitos sinais e sintomas do autismo do autista que é considerado muito parecidos com sinais e sintomas do TDAH. E também tem autista que também tem o TDAH. Sim. Né? Então, aí tem... Como comorbidade o TDAH, isso, né? Então, nós temos uma porcentagem muito grande... muito grande do autista que tem como comorbidade o TDAH, de autista que tem, né, autista que tem como também, que são deficiente intelectual, Sim. Né? Então, nós temos aí vários comportamentos que são parecidos, porém, por isso que cada autista é único, né? Cada autista é único, então cada um tem embora a gente tenha vários sinais e sintomas, mas cada um é único. Então, de repente, tem autista que tem muito prejuízo na interação social, tem autista que tem muito prejuízo realmente em questão comportamental. Né? Então, assim, e esse comportamento e interesses restritos, né? Pra gente complementar aqui, falar um pouquinho sobre interesses restritos. Sobre o interesses restritos, que é muito importante. Quando nós falamos sobre interesses restritos, nós falamos sobre aqueles autistas que eles têm interesse em uma única coisa ali. Né? Por exemplo, ele tem grandes interesses em baleias. Então, ele só vai ficar falando, né, os assuntos, onde ele for, ele até conversa com outras pessoas, interagem, mas ele acaba falando sobre aquilo que é de interesse dele, né? E ele acaba sendo muito repetitivo. Então, às vezes, as pessoas, nossa, vão sair fora, esse cara só fala sobre isso. Então, essa pessoa só está falando sobre, nossa, ele só fala sobre isso, né? Tem alguns autistas... a vida toda focado na baleia, ou ele muda depois para outro? Então, depende. Eu tive vários pacientes que eles acabavam... os meninos têm muito interesse restritos em dinossauros também. Isso eu ia perguntar, né? Também, a criança, né, menino. Exatamente. Então, esses interesses... Por que será um dinossauro? Por ser uma coisa, acredito, fantasiar, né? De imaginação ali, que ele cria muitas fantasias, né? Eu vejo ali criança pequenininha interessada em dinossauros. Exatamente. Então, assim, em dinossauros, em carros, né? Tem autista que, se você perguntar nomes de todos os carros, desde quando começou lá aqui no Brasil e etc, e tal, Henry Ford e tudo mais, ele sabe nome de todos os carros, né? Então, tem autista que ele é muito, tem ali habilidades... Nossa, fugiu aqui, peraí. Ele tem muitas habilidades extremamente, assim, altas habilidades, né? Então, que é o superdotado que a gente fala, né? Superdotação ou altas habilidades. Então, tem muita gente que, assim, quando fala sobre autismo, já pensa, ou aquele autista que tem deficiência intelectual, que às vezes tem... portador de várias estereotipias, né, que ficam ali, tem a deficiência intelectual e fica ali se autorregulando, balançando, fazendo as estereotipias, ou aquele autista que ele é super dotado, né, que tem altas habilidades. Então, o que é muito comum as pessoas falar sobre autismo, é muito comum as pessoas fazerem citações desses dois tipos, né, de pessoas portadores de autismo. Então, assim, só que a gente sabe que tem inúmeros outros comportamentos que, às vezes, as pessoas realmente nem têm conhecimento sobre, né? Um dos comportamentos também sobre a questão sensorial.
no autista, né? Então, tem muitos autistas que têm uma sensibilidade ali muito grande, por exemplo, às vezes tem hipersensibilidade e às vezes tem hipossensibilidade. Por exemplo, tem alguns determinados autistas, né, que se eles estivessem aqui agora conosco, essas luzes aqui estariam incomodando demais. E para alguns autistas, dependendo daquilo que ele tem como incômodo, que o incomoda, né, que ele tem ali muita dificuldade em lidar com aquela situação, ele se desregula totalmente. De repente, dependendo do nível de suporte, tem muitos autistas que, se realmente eles estivessem aqui e a luz estivesse incomodando, né, se é um verbal, obviamente ele já pediria para sair, ou então ele já começaria a ficar muito incomodado, ou então ele já começaria a se automutilar, que tem, né? Autistas que se automutilam, começam a morder, começam a se bater. Então, dependendo, já começa ali a entrar numa crise por coisa que nós consideramos assim... normal, e pra gente, nossa, nada a ver, por que ele tá fazendo isso? Por que ele começou? Por que ele entrou em crise? E, né? E ou porque... às vezes, nossa, mas ele é muito chato, né? Ou então, nossa, sabe, ou né? então, ai, essa luz tá incomodando, ai, que, nossa, o mimimi, nossa, cheio de mimimis, né? Ou então, ai, a Patricinha de Beverly Hills, então, ou seja, ai, não pode ficar aqui por conta das luzes, entende? Porque as pessoas não têm empatia, né? Exatamente. E as pessoas, muitas vezes, eu falo sempre e faço grandes orientações, Patrícia, e isso é uma fala importantíssima minha aqui, tá? Inclusive, um dos meus grandes mentores é o Tiago Castro, doutor Tiago Castro, né? Que é um pediatra, assim, ele é super famoso, né? Na rede social, que eu acompanho, faço cursos, né? Busco ali, a gente troca ali bastante conhecimento, né? Fazendo ali os cursos dele, e ele diz assim, isso é uma fala do Tiago Castro, né? Do Dr. Tiago Castro. Ele fala que o autismo não é o problema. O problema é a desinformação. Sim, né? claro. Então, muitas pessoas acabam julgando